Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade ao livro As Controvérsias de Jesus, de John Stott. Se não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Depois da questão da religião em si, sobre quem é Deus e o que ele faz, a pergunta mais importante diz respeito à autoridade. Jesus era perguntado pelos líderes religiosos da época sobre com que autoridade ele fazia o que fazia. Esta era até uma pergunta legítima a se fazer. O problema era a intenção dos que perguntavam. Hoje, as pessoas fazem perguntas semelhantes como: com que autoridade nós cremos no que cremos, ensinamos o que ensinamos e aceitamos certas doutrinas? Bem, todas as igrejas reconhecem a autoridade bíblica. A questão é se somente ela é suficiente ou se é necessário algo mais. No caso, a tradição. Tradição no cristianismo significa transmitir o cristianismo para a geração seguinte. Simples assim. De acordo com o historiador romano-judaico do primeiro século, Flávio Joséfo, os fariseus receberam e passaram muitos costumes que não havia na lei mosaica e que, por isso, os saduceus desprezavam a tradição. Jesus se coloca ao lado dos fariseus e contra os saduceus, para defender que a religião é sobrenatural e não natural. E se coloca a favor dos saduceus e contra os fariseus para defender que a autoridade está nas escrituras sagradas e não na tradição. Os fariseus tinham a tradição oral de igual valor ao das escrituras. Muitas dessas tradições orais que se referem à agricultura, leis civis, penais e cerimoniais foram escritas e deram o nome de Mishnah. Também escreveram comentários a respeito dela, que é conhecido como Guemará. Na junção da Mishnah com Guemará surgiu o Talmud. No livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 a 13, os fariseus repreendem a Jesus por ele e seus discípulos não cumprirem a tradição de lavar as mãos para comer. Os acusavam de estarem com as mãos cerimonialmente impuras. Jesus os chama de hipócritas, porque eles desprezavam a lei de Deus, mas se apegavam a tradições de homens, as quais os fariseus chamavam de tradição dos líderes religiosos. Nos versículos 10 e 11 de Marcos capítulo 7, Jesus mostra a eles que, por um lado, Moisés dizia algo e eles afirmavam outra coisa. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo escreveu a Timóteo o seguinte: E as coisas que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, a transmissão da doutrina é a verdadeira sucessão apostólica. Por meio da tradição apostólica escrita, a Igreja aprendeu a julgar todo ensinamento. Jesus não rejeitou todas as tradições humanas, apenas as que iam contra as Escrituras. Caso não agredissem as Escrituras, as tradições se tornam opcionais, mas não obrigatórias. No versículo 11 de Marcos capítulo 7, Jesus menciona que eles tinham uma tradição sobre Corbã. Corbã significa dádiva ou oferta consagrada, algo que seria dado a Deus não imediatamente, mas em algum momento futuro. Algo que era identificado como Corbã não poderia ser utilizado para outro propósito e era obrigado a ser cumprido. Com relação à passagem, diz respeito a um jovem que fez um voto designando seu dinheiro como Corbã. Sendo assim, não poderia utilizar o dinheiro para outra finalidade, nem mesmo para sustentar seus pais.
Um voto desse tipo anularia ou iria contra o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Com esse voto, eles fugiam da responsabilidade com seus pais e Jesus os criticou por isso. Na época da Reforma, todos concordavam na autoridade da Escritura, mas alguns não a consideravam suficiente, como, por exemplo, Roma, que, assim como os fariseus, consideravam as tradições orais tão importantes e tão inspiradas quanto a Escritura. Em 1546, no Concílio de Trento, a Igreja Romana afirmou que a tradição e a Escritura tinham a mesma autoridade. Com isso, mantiveram tradições sobre Maria, purgatório, indulgências e outras, as quais a Bíblia não ensina. Contrariamente, os reformadores eram a favor do sola scriptura, traduzindo somente a Escritura. Acreditavam que somente a Escritura era a autoridade. Para eles, a tradição era nada mais que a tradição dos apóstolos, nas quais relatadas nos livros canônicos. Livros estes que a Igreja não concedeu autoridade, mas apenas reconheceu a autoridade inerente neles. Como bem destacou Thomas Cranmer, um dos líderes da Reforma Inglesa, os primeiros padres, em suas disputas, nunca acusaram ninguém de heresia por algo que não estava na Escritura. Sempre foi por causa das Escrituras. A Escritura é o juiz que julga todas as tradições, opiniões e doutrinas. Stott nos dá 3 sugestões sobre o lugar da tradição. Primeira, não temos o direito de julgar as pessoas por fazerem ou deixarem de fazer algo imposto pela tradição ou costumes, mas que a Bíblia não condena ou não diz explicitamente nada a respeito. Segunda, não devemos desprezar a tradição só por ser tradição. Muitas tradições são muito valiosas. Algumas foram feitas para expressar verdades bíblicas. Terceira, devemos colocar as tradições à prova com a Escritura e, se for preciso, corrigir ou então abandonar tal tradição, caso vá contra a Escritura. Muitas igrejas têm tentado se unir, mas a verdadeira unidade é a unidade na verdade, que é a verdade bíblica. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao livro As Controvérsias de Jesus. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.